Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje o tema é fantasmas. Fantasmas, assombrações. Você tem medo de fantasmas? Você acha que um bruxo ou um mago pode ter medo de fantasmas? Fique comigo e nós vamos falar mais sobre esse intrigante tema. É logo depois da vinheta. E aí pessoal, será que a gente deve ter medo dessas assombrações, dos fantasmas? É uma coisa muito natural. Todo mundo tem medo daquilo que não conhece, daquilo que realmente é desconhecido da nossa natureza, que nós não estamos acostumados a ver. É natural que a gente tenha medo, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Mas é claro que nós, estudantes do ocultismo, esoterismo, aqueles que se dedicam à verdadeira arte, com o tempo vão vencendo esse medo. É natural que a gente tenha medo no início, foram inúmeras provas que nós atravessamos, mas também foram inúmeros aprendizados, primeiro para desmistificar algumas coisas, que nem tudo é ação de um fantasma, né, uma entidade maligna que quer nos destruir. Existem muitos nuances aí que nós vamos falar sobre isso. Mas principalmente para aqueles que sofreram na infância, né? Porque a criança naturalmente tem medo do desconhecido, e se ela vê e enxerga alguma coisa sobrenatural, né, que tem uma aparência lá não muito bonita, é óbvio que ela vai ter medo e vai alimentar essa criatura, né? Então o que acontece? Às vezes o local que a criança reside é um lugar sobrecarregado, cheio de energias mais densas, ou a própria casa é carregada, ou por conta da própria família, enfim, e a criança paga porque um ambiente em desequilíbrio é um prato cheio para que entidades possam vir perturbá-la, principalmente quando elas sabem e pressentem que ela tem capacidade de evidência, e isso vai gerar mais medo, no que faz com que a entidade passe a se alimentar dessa criança, da energia dessa criança, tá certo? Bom, mas mudando agora um pouco o contexto, vamos falar a questão de fantasma. Fantasma é uma coisa geral, fala, é o fantasma da pessoa, do falecido que habita aquela casa, atacam as pessoas e tudo mais. Então vamos falar agora sobre tudo isso daí. E falar, a gente tem aquele fenômeno poltergeist, que tem ações físicas que ocorrem também no ambiente, e geralmente essas ações físicas são por conta de um doador de bioplasma ou ectoplasma, né, que fornece a capacidade da entidade espiritual agir no plano físico, ou seja, movimentar coisas. Então tem que ter, na verdade, alguém que seja, mesmo que inconscientemente, um médio de efeitos físicos. Assim como a criança, até os 7 anos, tem muita capacidade de evidência, existem também, principalmente as meninas na puberdade, né, onde há as questões hormonais, de desenvolver, de repente, alguma habilidade, né, uma habilidade mental. E outras vezes o fenômeno poltergeist também não é de uma ação espiritual, é a própria mente dessa pessoa que cria uma situação e consegue, então, com aquela energia condensada, agir no plano físico. Quer dizer, o medo acaba fazendo com que coisas sejam derrubadas, né, de um lugar para o outro e tudo mais. O curioso disso daí tudo é que nós, né, que a gente tem essa coisa aí pelo sobrenatural, por mais que eu fui atacado quando era criança, por mais que eu tinha medo, parece que eu não conseguia ficar longe de onde mais aconteciam fenômenos na minha casa. A minha casa era uma casa muito antiga e por isso mesmo muito sobrecarregada dessas energias, porque diversos antepassados meus já tinham morado naquele local. Tá? Então o que acontece? Era um local de muitos eventos, tá? Muitos e muitos eventos físicos. Eu sabia de um local muito específico que era na cozinha da minha casa, é o local de maior acúmulo de fenômenos físicos. Saleiro que voava de um lado para o outro, prato que caía no chão, copos que quebravam, que estavam em cima da pia e iam para o chão sozinhos, e eu presenciei isso. Mas acontece o seguinte, eu tinha uma atração. Eu me lembro muito bem que quando eu adorava, quando os meus pais saíam, então vinha a minha bisavó cuidar da gente. E a minha bisavó dormia num quarto, né, onde estavam os meus irmãos.
E eu aproveitava e ficava assistindo televisão até tarde, porque ela era velhinha, ela dormia, eu ficava até tarde assistindo televisão. E eu não conseguia ir para o meu quarto dormir. Parece que eu queria vivenciar aquele evento sobrenatural. E aí começavam realmente os eventos. Pessoal, era incrível, começavam aqueles barulhos na cozinha, aquela coisa toda. E eu, certo dia, eu criei coragem, falei, eu vou lá, eu quero ver o que tem. Eu abria a porta, parava tudo. Eu fechava a porta, começava tudo de novo. E muitas vezes eu abria a porta e realmente tinha alguma coisa quebrada, alguma coisa no chão. Eu percebi naquele instante, porque eu já era um pouco mais velho, que se você não enfrentar, se você não bater de frente com aquele sobrenatural, com aquele evento, parece que aquilo não vai cessar nunca. Então eu encontrei um caminho para criar coragem. Falava, não, eu vou e seja o que Deus quiser. Se eu tiver que ver alguma coisa eu vou ver, se não tiver não vou ver, mas eu vou enfrentar. Então eu criava, me enchia de coragem, né? Rezava, Pai Nosso, Ave Maria, tudo quanto é coisa que existia, e ia lá em direção à cozinha da minha casa, local dos eventos físicos, para vocês verem que é aí que a gente começa a pensar que nós vamos ser realmente magos, né? Porque me estranha as pessoas que falam, eu quero ser mago, quero ser bruxa, mas eu não quero saber de nada sobrenatural, não quero saber de espíritos, não quero saber de nada. Não tem como, pessoal. Se você quer ser um mago, um bruxo, você vai ter que encarar o sobrenatural, sem dúvida nenhuma. Como é que vai fazer a primeira evocação? Como é que você vai fazer o contato com os espíritos? Mesmo as divindades, né, elas têm uma grande energia quando você consegue um contato pleno. E você sente aquilo. E se você, né, se você não tiver esse entendimento, aquilo de repente no primeiro momento pode até te assustar. Mas o fato é que vale a pena. Tem um ditado que é muito importante. Você deve ter muito mais medo daquilo que você não vê do que aquilo que você vê. Porque aquilo que você está vendo, você já sabe o que é, você tem ideia. Mas o que você não está vendo e de repente está te atacando, está te atingindo, aí é que o negócio é bem mais complicado, certo? Então agora nós vamos falar um pouco mais dessas questões de assombração, de tipos de assombração, tá? Muitas vezes o fenômeno espiritual não é um espírito de uma pessoa falecida, às vezes é um evento residual. O local ele pode ter sido evento de alguma coisa muito forte, muito emocional, né? Um local onde teve algum crime, alguma coisa assim, né? E de repente aquilo lá pode realmente gerar um tipo de energia baixa e que faz até a atração de algumas coisas. Mas aquele elemento fluido do acontecimento, ele continua lá, parece que aprisionado e parado no espaço-tempo, porque foi um evento de muita emoção, né? O emocional ficou muito forte naquele momento do evento. Então parece que os eventos eles começam a se repetir, começam a acontecer. Para quem é evidente e acaba vendo entidades desse tipo, vai notar que essas entidades realmente não estão te vendo e que aquilo não é um fantasma, não são realmente as pessoas, e sim o evento que torna acontecer novamente, porque foi palco de grandes emoções, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto da ação fantasmagórica, né? A ação residual, tá? Segundo, cascões e lavas astrais. Claro, a entidade o espírito ele pode ser atraído, né, pela família, ou pode ser um espírito de baixa densidade energética, né, que quando ele veio a óbito, quando ele faleceu, né, ao seu cascão astral, o seu corpo energético se tornou uma larva vampírica, dada pela própria maldade da pessoa. Então ela passa a habitar o local onde a pessoa habitava e começa a vampirizar as pessoas, tá? É interessante esse fato, né? Como eu digo, tem gente que fala assim, eu fui no cemitério, eu não sinto nada, assim, agora eu vou na igreja, eu sinto. Né? Eu ouvi um comentário assim, eu vou te explicar uma coisa com bastante clareza para você entender. As entidades, larvas astrais, vampíricas e tudo mais, adoram também fazer esse tipo de coisa. Ou seja, fazer de conta que o que você está sentindo é bom, não é ruim, porque assim eles podem te sugar melhor. Você já está numa baixa densidade energética, quer porque você de repente gosta
de coisas macabras, tenebrosas, satânicas ou qualquer coisa desse tipo, então você vai atrair esses seres. E no primeiro momento você vai até se sentir bem. Parece que de repente eles estão te abraçando, eles estão, na verdade, estão te sugando. E você vai sentir isso nos próximos dias. Você vai sentir sonolência, você vai sentir cansaço e você vai ver que alguma coisa está acontecendo e foi uma carga realmente que você pegou no local onde você foi. Que nesse caso poderia ser um cemitério, poderia ser um hospital muito grande, de repente um local mais denso, energeticamente falando. Enfim, tem muitos locais sobrecarregados e você pode captar alguma coisa de lá. Outra coisa curiosa, falando sobre locais assombrados, é que meu mestre, há muitos anos atrás, nós fomos fazer uma pescaria. E aí eu percebi que ele traçava um círculo no chão, né, e ficava lá e pescava. Nesse local onde ele estava, ele jogava a linha e tirava um peixe. Jogava a linha e tirava um peixe. Eu me sentei mais ou menos perto dele, achei um outro lugarzinho, não tracei círculo nenhum, comecei a jogar. E nada, só dando um banho na minhoca, como dizem. Então eu falei, poxa vida, e comecei a ser picado por mosquitos. Ele falou assim, olha, aqui na margem do rio, existem locais de pontos negativos e pontos equilibrados. Para você ver esse local, basta você envesgar o olho e olhar assim. Quando você olhar assim, de baixo para cima, você vai ver que esses locais têm uma mancha escura. Vem aqui do meu lado, ele falou. Olha agora o lugar onde você estava. Quando eu fiz assim muito rápido, eu vi que formou realmente uma mancha escura, exatamente no local onde eu estava. Ele falou, agora vamos mudar o teu local e eu vou fazer o círculo de proteção em volta, exatamente para evitar uma ação de uma cobra, um bicho peçonhento. Ele traçou o círculo, né, me mostrou o local e lá eu comecei a pescar. Realmente deu tudo certo, não parei de ser picado também, milagrosamente. Para vocês verem que existem diversos pontos nevrálgicos na Terra. A Terra está cheia de portais, de vórtices, enfim, tem muitos locais misteriosos, né? Triângulo das Bermudas, Deserto do Silêncio no México, né? Então existem diversos locais, né, que são pontos nevrálgicos e que realmente tem baixa densidade energética e que eventos geralmente ocorrem nesses locais, eventos muito graves, tá? Por exemplo, eu cito um local no Japão, numa floresta que fica a noroeste do Monte Fuji, a floresta Aokigahara. Muita gente vai para lá para se suicidar, olha só. E quem não vai lá para se suicidar, vai lá para pesquisar, e muita gente que sumiu misteriosamente. É um local que inclusive foi fechado, ele é proibido o acesso das pessoas. Diversos tipos de investigadores já foram lá e sentiram que a energia é tão densa, né? Médiuns estiveram naquele local, sentiram tão mal que mal conseguiram fazer uma investigação paranormal. É um local extremamente carregado, mas é o local que já causou esse tipo de coisa. Quer dizer, houve uma primeira vez de uma pessoa, uma outra, né? Porque é um local muito bonito, só que um lugar amaldiçoado. Por quê? Porque é um grande local onde tem um vórtice de energia negativa, densa, deletéria, né? Que influencia negativamente a pessoa. Se a pessoa vai andar por lá, né, e ela está com qualquer tipo de problema emocional, fatalmente vai acontecer alguma coisa. Ela acaba sendo atingida por essa energia e isso pode acabar causando, então, algum tipo de problema para ela. Existem também as casas mal assombradas. A casa de Amityville, que teve vários filmes, várias versões, né, começou com a história de um rapaz que acabou com a família dele, né, exterminou toda a família dele, né, e aí começaram a ter diversos eventos nas pessoas que foram morar naquele local, onde houveram também outros problemas de natureza muito grave que levaram pessoas a óbito. Tá? Então é um local extremamente denso e não se sabe se exatamente para fazer algum merchandising, algum marketing, né? As últimas filmagens de Amityville, os artistas sentiram, e me pareceu do jeito que eles falaram,
pareceu realmente alguma coisa muito forte, porque eles fizeram a filmagem num cenário, mas eles sentiram muito naquele cenário a energia do próprio local. Por quê? Porque aquele local ele foi simplesmente recriado, né? Então parece que aquela energia, de uma certa maneira, atingiu com diversos tipos de problemas, né, o pessoal da produção, artistas e tudo mais, né? Então, para vocês verem o que é que tinha lá, segundo, né, pesquisadores, o evento lá já é diabólico, é uma coisa muito maligna, muito grave que tem ali. Talvez o local foi palco, né, de algum tipo de seita negativa, satânica, né, e com isso acabou deixando o local muito negativo, muito denso, né? Existe também uma outra casa que ficou famosa também pelo filme e também pelo criador das armas, né, o Winchester, né? Esta casa, né, segundo a Sarah Winchester, que perdeu o marido e o filho, né, diz que por forças sobrenaturais de pessoas que foram atingidas pelas balas das armas Winchester. Então o que acontece? Essas pessoas, a Sarah disse que foram eles que de certa maneira destruíram a família dela. Outra curiosidade, que era um pessoal realmente muito rico, é que essa Sarah ela contratava pessoas para construir locais onde conduziam para lugar nenhum, portas que na verdade não eram portas, tinha uma parede, e ela dizia que isso aí era para confundir os espíritos e evitar que os espíritos atacassem a parte principal da casa, que pelo visto não deu muito certo, né? Então tá aí, este é mais uma casa, mas existem muitas outras casas mal assombradas. Eu não vou ficar aqui narrando o evento, mas de fato isto pode ser mesmo, né? Pode realmente ter algum evento, algum significado aquilo que ela disse, mas eu acredito muito mais do que isso, é que a própria família deve carregar a culpa, né, de ter criado uma arma mortal que tirou a vida de tanta gente. Então, com certeza, eu acredito que o problema maior foi a culpa que baixou a densidade energética do local, né, e acabou levando até a óbito a família dela. Um outro local muito grave foi Chernobyl, e tem diversos eventos que ocorrem lá. Inclusive, houve uma russa que escreveu um livro, Vozes de Chernobyl, onde ela fez gravações de que pessoas lamentavam a perda da sua vida e tudo mais. O mais curioso no relato dela é que você pode chegar lá com as roupas e trajes especiais por 10 minutos apenas. Você não pode sentar no chão, tocar em nada, eles pedem para você evitar ao máximo e sair de lá o mais rápido possível. Mas ela conduziu essas gravações, escreveu esse livro e tudo mais, né? E ela percebe que é um local, olhando assim, não tem nada, natureza, tudo muito bonito, água correndo no rio, um sol, etc e tal, só que um local muito denso, com muitas manifestações. Foram muitos pesquisadores paranormais que foram lá e constataram eventos, e é óbvio, né, pessoal, um local que está com uma energia, né, sobrecarregada, e claro que isso favorece eventos dessa natureza. Então não tem dúvida. E é claro também, as pessoas que foram atingidas pela radiação, sem dúvida não gostaram disso, e é bem provável que tenha algum espírito lá que meio vingativo e tudo mais. Então é um local que eu jamais aconselharia ninguém a visitar, quer pela radiação, quer pela densidade energética. Eu acho que você não precisa procurar sarna para se coçar, principalmente quando você não tem ainda um domínio muito bom sobre essas questões espirituais, né? Eu, particularmente, mesmo com o meu conhecimento, eu evitaria todos esses locais, porque eu acho assim, para que eu vou lá, né, fazer algum tipo de coisa? Se a gente perceber que a pessoa precisa da nossa ajuda e tudo mais, né, a gente pode até ir como profissionais lá no local, tentar ajudar, etc e tal. Mas eu evitaria ao máximo, porque é um trabalho danado você fazer uma limpeza espiritual. Agora, um lugar como esse, Chernobyl, essa floresta, né, no Japão, impossível. É um local muito denso, muito grande, é impossível você fazer qualquer tipo de ação para cortar esse efeito, né? Você precisaria de muitos magos, criar uma energia muito grande para você modificar a energia
do ponto nevrálgico do planeta, né, onde existem esses vórtices de energia negativa que atingem as pessoas dessa maneira, eu diria que é praticamente impossível você modificar qualquer coisa. Agora, uma casa dá, dependendo da situação, é mais fácil. Bom, pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco mais extenso, mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Vocês, claro que a gente tem as proteções, nós devemos usar todas as nossas proteções. Se você tem um pantáculo consagrado, né, se você tem qualquer tipo de proteção, é bom que você use. Se você for em um local que você sabe que está sobrecarregado, não custa nada. Foi num cemitério, teve que ir, infelizmente, né, faleceu alguém, sai de lá, toma um banho. Um dia as pessoas perguntaram, uma consulente minha perguntou, olha, fui no cemitério, tive que ir, infelizmente, no falecimento. Eu falei, não é questão que não precisa ir. Mas eu falei, já leva um sal grosso, antes de entrar em casa, joga, né, ela estava aí, ela é a mãe dela, jogue por cima da cabeça, já para tirar a energia ruim, e vá direto para a lavanderia, tira toda a roupa, já põe para lavar, toma um banho de erva, já deixa tudo mais ou menos pronto, porque, pessoal, é muito comum, né, a pessoa que está atrativa, que está, às vezes, já com problemas espirituais, atrair mais coisa ainda. Tá? Então já faz toda aquela sua defesa e você já vai ficar bem. Por isso que nós temos que aprender, pessoal, nós temos que buscar, né, elementos de proteção e temos que aprender também sobre a natureza desses seres. Eu não acho que você não deve ter medo, é normal que tenha, mas muito melhor é você entender sobre isso e saber se defender. É o que nós achamos e por isso mesmo que a gente sempre tem explicado para vocês em todos os nossos vídeos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa um like aí para o Mago, tá? Assine o nosso canal, acione a sinetinha para receber avisos de novas publicações. E outro conselho que eu vou dar, que muita gente tem falado, olha, eu tinha assinado o seu canal, de repente fui olhar, não estava mais. Eu cliquei de novo, cliquei na sinetinha, já assinei de novo o canal. Dê uma olhada, porque às vezes isso acontece. Confira a sua assinatura e torne-se membro do nosso canal para você receber conteúdos exclusivos. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!